Eu estava esperando. Eu tenho que testar, não pode ser bagagem nada, né? Sim, de bagagem. Para pegar assim de surpresa, sem preparar. E como eu sou filho de mineiro, então tem que ser tudo combinado. Se não combinar antes, não gosto muito não. Mas, foi nos conseguindo essa oportunidade. Deus já tem falado no meu coração. E vou trazer uma mensagem bem rápida. Uma mensagem, tá? Para aqueles que trouxeram a Bíblia, vem comigo no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 1, vamos ler alguns versículos aqui. Já mencionei esse texto aqui algumas vezes. Eu vou voltar repetindo. Diz assim: portanto, se alguma consolação em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entraveis afeto e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma somente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Quem está comigo diga glória. Quem está comigo diga aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá. Ao texto que nós estamos, o teclado vai me ajudar aí. Ao texto que nós estamos no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Então é Paulo escrevendo. Paulo escrevendo a Filipenses, no capítulo 2, ele chama muita atenção. Porque no versículo 5 ele diz: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Ele está falando de mente. E quando se fala de mente, ele está falando sobre um ato de comportamento. Ele está dizendo assim: que venha ter em vós a mesma mente, o mesmo comportamento que Cristo. E que mente é essa? Que comportamento é esse? Ele diz no versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se em reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sendo ele forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tendo ele a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Entenda uma coisa: Jesus, Paulo está dizendo que ele é quem? Deus. Aqui ele mostra Jesus como Deus. Quem é Jesus? Primeiro temos que entender quem é Jesus. Na teologia, Jesus é a terceira pessoa da Trindade, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai poderoso, o eterno, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, Deus poderoso, o poder, a ação divina de Deus. Jesus na teologia, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós olhamos para a história de Lázaro, nós vemos que Jesus é o amigo amado. Jesus é o amigo, Jesus é o companheiro que sempre estava com ele e gostava de estar junto com ele. Jesus era amigo. Para a mulher do fluxo de sangue, Jesus era a cura, que a mulher já tinha gastado tudo que tinha, já tinha se passado anos atrás de anos, e ela ouve Jesus passar, ela fica sabendo que Jesus está passando por ali, ela sai do arraial das mundas, ela passa pelo meio da multidão que era grande, e ela toca na hora de Jesus, Jesus para e diz:
saiu virtude, porque de mim saiu poder. Ela vê Jesus como aquele que cura. Para aquela mulher, Jesus era liberdade. Para aquela mulher, Jesus era cura. Para aquela mulher, Jesus era a salvação. Jesus, para a mulher do fluxo de sangue, era cura. Entende isso aqui? Paulo está dizendo que Jesus, sendo Deus, não tem usurpação de ser igual a Deus. Antes ele se esvazia de si mesmo. Ele desce. Quem é Jesus, Jonas? Jesus estava junto com o Pai na criação. Quando ele diz, antes ele vai dizer, façamos nós um homem semelhante, dizendo que Jesus, o Espírito Santo, estava junto com o Pai. O Jesus estava com o Pai no começo. Jesus, o Pai e o Espírito Santo está antes da eternidade. Jesus, o Pai e o Espírito Santo está desde o princípio de todas as coisas. Quem é Jesus, Jonas? Jesus é Deus. Jesus é poderoso. Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo. Ele sabe o passado, ele sabe o presente e ele sabe o futuro. Jesus é onipotente e ele não é o poderoso. Ele não tem todo o poder, mas ele é o todo-poderoso. Jesus é o camarada, é o Deus todo-poderoso que conhece tudo, sabe de tudo, tem todo o poder e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Este é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o ser que tem poder para domar. Jesus é o Deus que tem poder de fazer o pão descer sobre a terra. Jesus é o Deus todo-poderoso, porque Jesus não é maior que o Pai, e o Pai não é maior que Jesus, e o Espírito Santo também não é maior, porque os três são um. É três que se formam em um, mas sobre o estudo sobre a Trindade deixa para outro dia. O pastor ensina na sexta. Ei, Jesus é Deus, igual ao Espírito, igual ao Deus Jeová, ou Yahvé. Por que você está dizendo isso? Porque Jesus, sendo Deus, não tem usurpação de ser igual a Deus, mas antes ele se esvazia. Por quê? Porque quando o homem peca, Deus olha para a humanidade, e a humanidade, quando peca, está longe, destituído da glória e da presença de Deus. Aí o Pai olha e diz, e agora? O que eu vou fazer? Aí o Pai olha para Jesus e diz, Jesus, você vai ter que descer lá. Sim, mas para você descer lá, você não pode descer como Deus, porque se descer como Deus, ninguém vai conseguir te enxergar. Se descer como Deus, a tua glória vai cegar e destruir toda a humanidade. Vai ter que sair do trono, vai ter que sair da glória, vai ter que sair do trono e vai ter que se fazer igual a um desses seres humanos. Jesus olha para o Pai e diz, pastor, não tem problema, eu desço, porque o meu amor pela humanidade está maior que a glória do meu trono, porque o amor que eu tenho pela humanidade está maior do que o meu assento. Jesus está dizendo para o Pai, eu me esvazio de tudo que eu sou para poder me parecer com um desses, por amor à humanidade. Se alguém está entendendo esta palavra, já abre a tua boca e dá o primeiro glória. Aleluia! Entende isso aqui? A humanidade peca, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Uma vez a humanidade pecando, morre, porque está longe da presença de Deus. E estando longe da presença de Deus, se Deus é a vida fora da presença de Deus, você tem a morte. Aí Deus olha assim, mas peraí, vou dar uma segunda chance para essa humanidade. Ele diz, olha, do ventre da mulher nascerá um, e esse que nascer vai pisar e esmagar a cabeça da serpente, porém esta irá ferir o seu calcanhar. O Antigo Testamento todo se passa preparando o cenário para a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, e ele nasce não em palácio, e ele nasce não em hotel em 5 estrelas, e ele nasce não no meio dos grandes, mas ele nasce no meio da manjedoura, porque a cidade era época de festa, e sendo época de festa, todos os hotéis estavam lotados. Na manjedoura ele nasce. Quem é que aparece depois que ele nasce? Os 3 reis magos. Os magos chegam e dizem, ei, é aqui que nasceu o menino, porque eu vi a estrela brilhar no céu. A Maria e José dizem, é aqui mesmo. E um destes traz um presente. O primeiro presente que ele traz é ouro. E ouro na cultura do Oriente Antigo, Médio, trazer ouro seria o único presente associável para trazer para um rei. Não poderia trazer outro presente para rei se não fosse
catálogo, primeiro milagre é a água transformando em vinho. Jesus recebe a visita da mãe. A mãe chega, presta atenção nisso aqui, isso aqui é interessante. A mãe chega e fala: Jesus, não tem mais vinho, acabou-se o vinho. O que Jesus faz? Olha para ela e diz: mulher, o que tem o meu corpo? No original, não era ser mal educado dizer isso, era até comum. Ele não estava sendo desrespeitoso, mas ele, em outras palavras, ele estava dizendo para a mãe: ô Maria, já cheguei na hora de começar o que eu vim fazer aqui na terra. Não sou mais seu filho, o que tenho eu contigo hoje. Agora estou aqui para obedecer o meu pai que me enviou. Porque, como já foi lido aqui, não vim aqui para fazer aquilo que eu quero, mas vim fazer aquilo que meu pai me fez fazer e me mandou fazer aqui na terra. Ô Maria, não sou mais teu filho, agora eu escuto a voz de Deus. Meu pai não mandou fazer nada. Jesus está dizendo: agora iniciei meu ministério. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer, porque a morte dele é que traz vida para nós. Pega isso. Jesus passa. E o Antigo Testamento diz que um teria que trair. Não pensa que Judas traiu porque ele estava predestinado a trair. Podia ser qualquer um. Interessante no texto, pastor, é que quando nós lê, Jesus olha para os discípulos que perguntou para ele, que quando eles falam assim, só você lê, ele vai dizer: olha, um de vocês vai me trair. Aí Pedro chega e entra e vai dizer: será eu que traio? Aí até eu que vou trair. Aí Jesus olha e diz: aquele que eu der o pão molhado, esse me trair. Tá. Para quem que ele deu? Para quem que ele deu? Para quem? Olha só para ler a Bíblia aqui. Para quem Deus? Quem foi? Pode falar, filho. Tem medo, não fale. Judas. Não, com vergonha. Judas. Quando ele dá o pão para Judas, o que os outros discípulos fazem? Pergunta para Jesus: quem é que vai te trair, Senhor? Não, você não está entendendo, certo? Ele faz assim: os discípulos perguntam para ele: quem é que vai te trair? Ele diz: aquele que eu dou o pão molhado. Aí ele dá. Para quem que ele dá? Para Judas. O que o discípulo faz depois? Não é disperso, não. É porque quem é traidor não tem cara de traidor nem jeito de traidor. Quem vai te trair será aquele que você menos imagina. Judas não tinha aparência de traidor nem jeito de traidor. O povo confiava no Judas. Jesus está nos dizendo o seguinte: toma cuidado, que são aqueles que são mais próximos de você que irão te trair. Judas não parecia ser um traidor. Se olhar, até Pedro se achava um traidor, mas não Judas. Quem é traidor não tem cara de traidor. Se tiver cara de traidor, fica fácil. Nós não sabemos quem é traidor. Nós só descobrimos quem é traidor depois que trai. Não dá para saber quem é traidor, porque quem é traidor não tem aparência de traidor, não tem jeito de traidor. Muitas das vezes ele está cheio de caras assim, que são aqueles que estavam mais perto de você, são aqueles que te apunhalam nas costas depois. Traidor que é traidor não parece que é traidor. Judas trai Jesus, mas tinha que ser traído. Não importa se era Judas, Pedro, Tiago, João, não importa. Jesus iria ser traído. E nesse caso foi Judas. Por que foi Judas? Porque Judas não concordou com a ação de Jesus. Porque Judas queria um reino terrestre. E Jesus falou assim: eu vim pregar um reino espiritual. Eu vim pregar um reino futuro. O reino começa agora, mas é futuro. O reino começa dentro primeiro, e depois virá o reino eterno sobre nós. E Judas queria que Jesus operasse naquele momento.
foi dar vida para mim e para você. Oh, glória.